Olá! O tema desse vídeo de hoje é como organizar os materiais dos pacientes no consultório. Essa é uma dúvida, às vezes, de profissionais que perguntam como eu faço? Eu faço uma pasta separada? Faço uma pasta individual? Que tipo de pasta eu faço? Eu tenho que ter prontuário? Não tenho? O que é o prontuário? Enfim, vou tentar falar um pouquinho disso aqui para vocês hoje. Bom, conforme o CRP, a gente precisa ter um prontuário do paciente. Geralmente o prontuário se refere a um documento mais geral, principalmente quando a gente trabalha numa equipe interdisciplinar, numa clínica, por exemplo, em que vários profissionais vão atender esse paciente. Esse é o prontuário. No prontuário a gente vai escrever algo bem básico sobre o caso. E a gente precisa ter o nosso registro documental, que são as informações sobre os atendimentos, sobre cada sessão que a gente fizer. Então, todas as sessões que a gente fizer, a gente precisa ter os nossos registros. Isso pode ser pelo computador, pode ser numa folha, enfim, aí você vai combinar, vai pensar como você quer fazer. A organização, eu recomendo duas formas que eu acho que funciona bem e que são bem simples para organizar os materiais dos pacientes. É importante a gente ter uma forma bem fácil de organizar para que a gente possa pegar também rápido. Às vezes a gente tem um paciente depois do outro e se tiver uma organização melhor, fica mais fácil esse processo. Então, como eu faço? Eu trabalho com pastas neste modelo de pastas AZ, que vocês já devem conhecer. Esse modelo aqui de pasta, essa aqui tá até velhinha, gasta já, né? Mas é esse modelo. O que é uma pasta AZ? Ela tem um plástico dentro dela, então tem vários plásticos, e cada plástico, para cada plásticozinho, cada saquinho, eu utilizo para um paciente. Então aqui vocês veem que eu tenho duas pastas destas, AZ, que são dos pacientes que estão em atendimento, eu separo por letras, né? E dentro da pasta, então, em cada saquinho, vai ter os materiais, todos os materiais de cada paciente. E aí eu coloco por ordem alfabética, porque fica mais fácil. Então, por exemplo, hoje eu tenho a Maria, vou procurar aqui dentro da minha pasta, onde está a Maria, já na ordem alfabética. Coloco dentro dos saquinhos uma etiquetinha com o nome de cada pessoa, de cada paciente, para eu saber que aquele saquinho é daquele paciente, né? O que eu coloco, então, nesse saquinho que diz respeito ao paciente? Todas as informações sobre os atendimentos dele e também uma ficha, que eu já vou mostrar para vocês, que é a ficha que ele assina das sessões, tá? Essa é uma forma de organização que eu acho bem prática, isso com pastas AZ. Mas outras pessoas costumam usar esse tipo de pasta aqui, pasta de arquivo suspensa, tá? Vocês já devem ter visto, também eu acho que é uma possibilidade, fica bem prático. E aí dentro da pasta você vai colocar todos os materiais do seu paciente, uma pastinha para cada paciente, e vai colocar num arquivo. Só seria legal você ter um arquivo suspenso, porque aí fica mais fácil na hora de pegar. Aqui nessa fichinha você vai anotar o nome do seu paciente, então fica mais prático, tá? Outra forma que o pessoal faz também é o registro documental eletrônico, né? Então, pelo computador. Hoje em dia a gente até já tem softwares que fazem isso, que também é uma possibilidade. Então, você abre o software e cada paciente você vai anotar lá, digitar no seu computador as informações e eles vão ficar gravados, guardados digitalmente. Ou ainda, se você não quiser usar um software, você pode utilizar dentro do computador os documentos de Word normais, né? Abrir uma pastinha, um documento para cada paciente, também é uma possibilidade. Lembrando que você tem obrigatoriedade com o sigilo de qualquer documento do seu paciente. Então, ninguém pode ver. Se você divide consultório com alguém, esse material precisa ser trancado de alguma forma para que a outra pessoa não tenha acesso de nenhuma maneira, né? E se for digital, também você tem que ter cuidado para que ninguém utilize seu computador. Ou você pode colocar também uma senha nos documentos de Word. O Word tem uma opção legal para colocar senha, né? Então você pode colocar uma senha que aí o arquivo só vai abrir se for com a sua senha, tá? É uma forma também de proteger os dados. Isso é importante, já vi casos de vários psicólogos que acabaram tendo todos os seus arquivos expostos, todas as informações expostas, isso é muito chato. Então a gente precisa ter cuidado com isso. O que eu falei para vocês, que eu acho que é bem legal de vocês terem, é uma fichinha para o paciente. O que é a ficha do paciente, né? É a ficha onde você vai anotar as sessões que ele veio
ele assina e você também vai anotar as sessões que ele pagou, tá? Tem pessoas que fazem isso digitalmente, também é uma possibilidade, mas você pode fazer isso de uma forma manual, que eu acho que é bem legal. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha ficha que eu utilizo, tá? Vocês veem que tem aqui, essa ficha eu fiz na gráfica, fiz com o meu logo, e tem os dados do paciente, nome, data de nascimento, telefone, endereço, e-mail, e aqui a data do atendimento, uma fichinha curta, num tamanho bom, tá? A data do atendimento e a assinatura dele. Então, cada dia que ele vem, eu anoto aqui, e aqui do ladinho ele vai assinar quando ele vier, tá? Então, todas as sessões, cada vez que o paciente chega, eu tiro a fichinha dele, coloco em cima da mesa, quando ele sai, ele vai assinar. Por que isso é importante, gente? Eu já vi acontecer muitos problemas pelos psicólogos não usarem isso aqui. Tem psicólogos que não anotam e aí não lembram às vezes quantas vezes o paciente veio. Vai ter que buscar na agenda para ver quantas vezes o paciente veio naquele mês, para ver quantas ele vai ter que pagar. Isso é muito ruim, fica muito desorganizado. Eu já vi pacientes reclamarem disso, que o psicólogo nem sabia quantas sessões teria que cobrar, enfim, né? Então, fazer dessa forma fica uma coisa bem organizada e o próprio paciente vai acompanhando. Então, quando ele pagar, por exemplo, eu combino com os meus pacientes que eles podem pagar a cada vez que eles vêm, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, desde que não deixem mais de 4 sessões sem serem pagas. Então, toda vez que ele vier e pagar, eu anoto aqui do ladinho quantas ele pagou. Então, se ele deixou R$20 para a próxima sessão, eu anoto aqui os R$20 de crédito na próxima sessão, na sessão seguinte. E ele vai acompanhando, então ele vai vendo também o que tem aqui. Não gera nenhum problema de comunicação, de mas eu não paguei tal sessão, ou paguei e você não anotou, enfim. Que isso é bem ruim de acontecer numa terapia, né? A gente ter problemas com isso. Então, às vezes os pacientes não lembram quanto eles têm que pagar, eles me perguntam pelo WhatsApp, eu mando uma foto da ficha, né? Ó, que sua fichinha é tantas sessões. Fica muito mais prático e facilita bastante para não ter problemas, tá? Essa fichinha eu faço desde a primeira sessão. Quando o paciente não vem, anoto também que ele não vem aqui, tá? Para quem não viu, por favor, assistam o vídeo sobre o contrato de atendimento, que eu explico essa questão da falta, de cobrança das faltas e tal, né? E isso faz parte também dessa organização e dessa regra, ok?